Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos aqui, né, para os homens. E o tema proposto hoje, que o tema que o Marcos propôs, é santidade, não importa a idade, né? E antes de nós começarmos a falar, eu gostaria de que você fechasse seus olhos aí para nós falarmos com Deus, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra. Senhor Deus, abre o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, assimilar cada vez mais a Tua palavra, Senhor Deus, com clareza, e que nós possamos, Senhor Deus, botar em prática, Senhor Deus, a Tua palavra, para nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, um tema proposto para hoje é esse: santidade, não importa a idade. E por mais que pareça um tema repetitivo, né? Vamos falar de novo sobre santidade. Quando nós entendemos o que é ser santo, né? O que é buscar a santidade, o que é o processo de santificação, a gente pode constatar que é um processo que é gradual, não é algo da noite para o dia, e nem é também um processo que vai terminar aqui na nossa vida nessa terra, né? Será até a nossa morte aqui nessa terra, né? E a busca pela santidade, né, a santificação, é a atuação do Espírito Santo em nossos corações, né, em nossas vidas, onde ele nos ensina a dominar e a controlar as tentações, a tendência pecaminosa do nosso coração, né? E ele faz isso através dos ensinamentos bíblicos, das orações diárias, de provações e de experiências através da nossa vida, né? Nós aprendemos a controlar a nossa natureza pecaminosa, né? E com essas experiências e ensinamentos, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com ele, né? Nos tornamos cada vez mais santos. É, Porque ele é santo, né? Nós precisamos ser santos porque ele é santo. E ele é o nosso padrão a ser vivido, né? Nosso modelo de vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito, né? Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. E quando nós fomos restaurados, né, pela graça de Deus, fomos libertos do pecado, ele nos escolheu, nos separou para sermos santos, né? Lá em Efésios 1:4 diz, né, que antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhido para nós sermos santos, né? Sermos separados deste mundo. Só que, assim, a santidade é a mortificação do velho homem, né? Mas para isso, para uma pessoa se tornar santa e buscar a santidade, ela precisa nascer de novo, né? É impossível alguém que não nasceu de novo, que não foi convertido, né, pelo Espírito Santo, não foi alcançado pela graça de Deus, ser santificado, né? Então, o primeiro passo para a santidade é a conversão, né? É a mortificação do velho homem, né? O afastamento da antiga natureza, né? E após isso, nós podemos pensar que, assim, a santificação ela possui duas linhas paralelas, né? Que devem seguir juntas, que é o dizer não para o pecado e o dizer sim para Cristo, né? E isso deve ser algo recorrente nas nossas vidas, né? Em todos os dias, nós precisamos seguir esses dois passos: dizer não para o pecado e dizer sim para Cristo, né? O apóstolo Paulo ele deixa isso muito claro lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, onde ele explica como era a nossa antiga vida, né? A nossa vida sem Cristo, e como deve ser, como é a nossa vida nova, né? A vida em Cristo. Eu vou ler lá, é, Efésios capítulo 4, se os irmãos puderem me acompanhar aí nas suas Bíblias. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17.
O título diz assim, a nova natureza, né? Diz assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Ou seja, nesses 3 primeiros versículos aqui, ele mostra como era a nossa vida antes de Cristo, né? Nós tínhamos o coração duro, o nosso entendimento era obscurecido pelo pecado, né? Nós não conseguíamos ver o reino de Deus, né? Mas aí no versículo 20, ele já usa aqui o mais, né? Ele diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, né? Então aqui a partir do versículo 20 até o 24 ele mostra é, como é essa transformação, né, da nossa vida depois de Cristo, né? E Paulo aqui ele utiliza uma ilustração, né, que nós devemos nos despir do velho homem, da antiga natureza e nos renovar de Cristo, né, nos renovar da nova natureza. E isso deve ser, como eu falei anteriormente, algo rotineiro nas nossas vidas, né? Nós sempre devemos nos renovar é, de Cristo, né? Da palavra de Deus e da sua graça, né? E mais para frente, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo ele também dá até alguns exemplos práticos, né? Mostrando tudo que envolve o comportamento dessa nova natureza, né, em Cristo Jesus, como nós devemos agir nessa nova vida que nós temos, né, em Cristo. Então, no versículo 25, ele diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ou seja, ele dá aqui alguns exemplos práticos. Ele fala assim, deixando a mentira de lado, quem roubava antes não roube mais. Ou seja, é, as atitudes que nós tínhamos, né, na velha natureza, antes de Cristo, ele diz que nós não devemos mais fazer isso, né? Nós devemos agora seguir um outro caminho, né? Devemos não entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Jesus, ele foi essa divisão, né? Ele ele foi o caminho que ele veio para mostrar qual é o caminho, né? Que é ele o caminho para a santidade, né? Para a santificação. E como eu falei no início, a santidade, né? A santificação não é algo instantâneo, que do dia para a noite você vai ser santo. Mas é algo que deve ser contínuo, né? Ao longo da nossa vida aqui na nossa terra, sendo assim, infindável aqui nessa terra, né? Tem algumas pessoas, algumas linhas que dizem que afirmam que é possível você chegar num nível, né, num estágio de santidade em que você vira um cristão perfeito, né? Você chega num nível em que não há mais espaço para o pecado na sua vida, né? Porém, o que nós não podemos esquecer é que nós ainda vivemos em um corpo que possui uma natureza, né, proveniente de Adão, né, uma natureza que tem inclinações para o pecado, né, para o mal. Uma carne, ela sempre vai
querer o mal, né? O pecado. Então, assim, não importa se você tem 10, 20, 30 ou até 40 anos de evangelho, nós devemos incessantemente, independente da nossa idade, buscar a presença do Espírito Santo, né, em nossas vidas, buscar a palavra de Deus, buscar a santidade, né, e buscar ser cada vez mais parecidos com Deus, né, é a nossa obrigação, nos parecermos com Cristo, né, sermos santos. E na segunda carta de Pedro, o apóstolo ele nos mostra essa obrigação, né, lá em 2 Pedro 1, do 3 ao 11, diz assim, ó, a prática das virtudes cristãs e seus resultados. No versículo 3, né, diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, sendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, aqui Pedro diz que Deus nos deu meios e nos deu assim caminho, né? Nos mostrou o caminho de como ser santos, né? Das coisas que nos conduzem à vida, né? E à piedade. E o que são esses meios, né? Assim, geralmente são chamados às vezes pelos meios da graça, né? Assim, são os estudos diários e zelosos da palavra de Deus, né? Nos aplicarmos a palavra de Deus, né? Isso é um meio para que nós nos tornemos santos. As nossas orações diárias, nossas orações conscientes de conversarmos com Deus, nos aproximarmos de Deus, né? Nos arrependermos dos nossos pecados, né? E também a comunhão dos santos, né? A comunhão da igreja, ela é um meio para a santidade, né? Ali Jesus se faz presente, né? O Espírito Santo se faz presente ali na comunhão do seu povo, né? Então esses são os meios que Pedro aqui fala no versículo 3, que foram concedidos por Deus para nós, né? Para a nossa vida. E mais à frente, no versículo 5, ele diz assim, ó, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança à perseverança, a piedade à piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. E eu destaquei agora esses dois últimos versículos, 10 e 11, que diz assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele afirma aqui que se nós buscarmos a santidade, né, através desses meios que ele falou, buscarmos essas virtudes, né, como o apóstolo Pedro falou, nós vamos cada vez mais não tropeçar, né, sermos parecidos com Cristo e vamos assim, afirmar cada vez mais o nosso encontro com Cristo, né? Quando ele voltar, né? Ele diz aqui, pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, irmão, não importa assim, se você assim, acha que já chegou num nível de santidade que você já está quase chegando no céu, mas assim, nós precisamos sempre buscar a santidade, buscarmos ser santos, né? Pois ele é santo, né? Termos uma vida plena diante dele, né? Diante da sua palavra, né? E por fim, assim, eu queria dizer que nós não estamos sozinhos nessa batalha, né? De buscarmos a santidade, né? Lá em Filipenses 1:6, está escrito, né? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus ele começou a boa obra em nossas vidas, nos restaurando, através da sua graça, da sua misericórdia. Ele nos restaurou
E o apóstolo Paulo ele diz lá em Filipenses, né, que ele está certo de que Deus ele vai continuar essa obra, ele vai continuar conosco. Se você buscar a santidade, Deus vai te santificar, vai te fazer mais parecido com Ele, né? Então, assim, persevere, não desista de buscar o Espírito Santo, independente da idade que você tiver, do momento da vida que você tiver, apenas assim busque o Espírito Santo e peça para que ele te enche, porque ele ainda tem muito para nos encher, né? Ainda tem muito para nos agregar, né? Nós precisamos cada vez mais buscar essa santidade, né? Então esse era o recado que eu queria passar aqui para os irmãos hoje. Espero que tenha abençoado a vida de vocês e que nós possamos colocar em prática, né? Essa palavra, buscarmos mais a Deus na sua palavra, nas nossas orações e na nossa comunhão do corpo, né? Então é isso, boa noite.